Você realmente acredita que as paredes da sua casa te protegem do que está lá fora? E se o perigo já estivesse trancado aí dentro com você, dentro da sua casa, não nas sombras do quintal, mas embaixo da sua cama, dentro do armário do seu quarto, o que você faria se no meio da noite ouvisse uma voz gutural violenta saindo da boca da sua filha de apenas 11 anos? Uma voz que não é a dela? Uma voz de um homem que morreu há anos atrás e que afirma com todas as letras que aquela casa ainda pertence a ele? Tá repreendido em nome de Jesus. Hoje aqui no meu canal, Resident Evil Sobrenatural, com o Leon Scott Kennedy, contador de histórias de terror. Nós vamos abrir alguns arquivos confidenciais do caso de poltergeist mais aterrorizante e documentado da história da humanidade. Vem comigo, com o Leon. Um mistério tão violento que desafiou até a ciência, olha, e mobilizou também a polícia e exigiu a presença dos lendários investigadores de casos paranormais, o casal querido Ed e Lorraine Warren, o casal Warren. Olha, quem já assistiu Invocação do Mal e o filme da freira, né, Annabelle, sabe de quem que eu tô falando, né, exatamente, né? Então prepare o seu psicológico agora, apague as luzes, porque a partir de agora nós vamos entrar na residência número 284 de Green Street, em Enfield, Inglaterra. E o que aconteceu lá em 1977, galera, vai simplesmente congelar a sua alma. Então vem comigo! Primeira parte dessa história de terror: as manifestações da matéria. Tudo começou na noite de 31 de agosto de 1977. Peg Hodgkinson, uma mãe solo, colocava seus 4 filhos para mimir. Uma noite comum, nada de estranho, mas o sobrenatural não avisa quando vai se manifestar. De repente, faíscas começaram a sair das tomadas, sem alguma explicação comum. No quarto das filhas Janet, de 11 anos, e Margaret, de 13 anos, as camas começaram a vibrar violentamente. Janet gritou. A mãe correu até o quarto, achando que era apenas uma brincadeira. Ela mandou as meninas pararem. Parem com o show, meninas. Mas foi aí que o inexplicável aconteceu diante dos seus olhos. Uma pesada cômoda de madeira de carvalho antiga, que estava no canto do quarto, começou a se mover sozinha. Ela deslizou pelo chão em direção à porta, como se mãos invisíveis a estivessem empurrando. Peg, desesperada, correu e empurrou o móvel de volta. No mesmo instante, uma força brutal e mais do que sobrenatural empurrou a cômoda novamente. Olha! Foram pancadas secas e ritmadas. Começaram a ecoar de dentro das paredes daquela casa. Paredes vazias. O pânico foi tão generalizado que a família fugiu para a casa dos vizinhos. Caramba, hein? Foi sério mesmo o negócio, hein? E os vizinhos, os mesmos, chamaram a polícia para intervirem. Quando a policial Caroline Hippes chegou à residência, ela testemunhou o impossível. Uma cadeira da sala levitou cerca de 1 metro do chão e cruzou o cômodo sozinha. A própria policial assinou um boletim de ocorrência declarando que aquilo não era um crime comum. Era algo além da compreensão humana. E agora trago a parte 2 para vocês. A voz do além e o casal Warren.
Mas o fenômeno estava apenas se alimentando do medo daquela família. Logo as coisas pioraram mais ainda. Legos e bolinhas de grudes eram arremessados com força letal pelas salas. Objetos atravessavam paredes sólidas de tanta força. E o alvo principal era a pequena Janet, a menininha. A força invisível a arrancava da cama durante a noite e a jogava no ar, levitando adiante de investigadores da Sociedade de Pesquisas Psíquicas. Foi nessa época que o caso atraiu a atenção dos renomados investigadores paranormais Sr. Ed e Lorraine Warren, casal Warren, os mesmos de Invocação do Mal. Ao entrarem na casa, Lorraine, com sua forte sensibilidade mediúnica e espiritual, sentiu imediatamente uma atmosfera de malícia pura e opressão maligna. Ed Warren declarou publicamente que não se tratava de um simples fantasma, mas de uma opressão demoníaca usando a energia das crianças para se manter materializado. E a prova máxima disso foi gravada em áudio. Vou colocar esse áudio aqui para vocês escutarem agora. Olha, sinistro, hein? Realmente bem macabro, né, esse áudio. Olha isso. A pequena Janet entrava em transes violentos. Seus músculos ficavam rígidos como pedra. E então, de sua garganta de criança, saía uma voz masculina, rouca, carregada de ódio. A voz se identificou como Bill Wilkins, um homem que havia morrido de hemorragia cerebral na poltrona daquela exata sala, naquela casa, há anos atrás. Cientistas colocaram água na boca de Janet e selaram seus lábios com fita adesiva. Mesmo assim, a voz do homem continuava a falar por minutos seguidos, desafiando toda a anatomia humana. E sabia de coisas que Janet jamais poderia saber. Ele zombava dos investigadores. Ele dizia que gostava de ver o medo nos olhos deles. Olha, sinistro. E agora trago uma conclusão. A marca do medo. O tormento de Enfield durou mais de um ano. Eventualmente, os fenômenos diminuíram. Mas as cicatrizes psicológicas daquela família nunca mais se cicatrizaram. Gerou muitos traumas. Janet passou a vida toda tentando esquecer os dias em que seu próprio corpo não lhe pertencia. Até hoje, os céticos tentam dizer que tudo foi uma farsa armada por crianças. Mas como explicar centenas de testemunhas, incluindo policiais, fotógrafos da imprensa e cientistas que viram o impossível cara a cara acontecer? A verdade é que a casa de Green Street abriu um portal para o mundo assombrado. Uma prova contundente de que nós não estamos sozinhos nesse mundo e de que existem forças nas trevas que operam no mundo físico, buscando uma brecha para destruir vidas e para levar almas para o inferno, porque o diabo veio para esse mundo juntamente com 1/3 dos anjos do céu, né, que viraram anjos caídos. Eles todos vieram aqui somente para enganar, escravizar, roubar, matar e destruir. Eles só vieram para essas 5 coisas, né? E esses espíritos são demônios materializados, transfigurados na forma de luz. E você, seguidor, conseguiria dormir sabendo que as paredes do seu quarto guardam os segredos de quem morreu ali? Deixe seu relato aqui nos comentários, se inscreva no canal Resident Evil Sobrenatural. E antes de finalizar esse relato, vou ler alguns versículos sobre o olhar espiritual da Bíblia sobre esses fenômenos. Galera, para a gente fechar esse vídeo com uma reflexão profunda, muitos inscritos sempre me perguntam, né, aqui, né, o que a Bíblia diz sobre casos como o de Enfield. Como a palavra de Deus explica essas manifestações e essas vozes do além. Então, separei aqui, né, 3 versículozinhos, né, que eu peguei aqui na Bíblia Sagrada, né, para ler para vocês, né, para vocês entenderem a dinâmica e as regras do mundo espiritual, né, e da batalha espiritual, né.
Porque nós somos seres físicos, mas nós somos espíritos encarnados nos nossos corpos, né? Nós somos seres espirituais. E tudo começa no mundo espiritual, antes de descer pra cá, né? Quem entende, entende, né? Primeiro, Efésios capítulo 6, versículo 12. Pois a nossa luta não é contra pessoas e nem contra a carne, mas contra os poderes e autoridades e contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Ou seja, a nossa luta é contra o inimigo de nossas almas, é contra Satanás, o diabo. E eu já repreendo ele aqui, ó. Já passo a peixeira do Leon aqui, ó, em nome de Jesus, amém. E esse versículo também, ele deixa claro que os fenômenos que vemos no mundo físico, como objetos se movendo ou opressões violentas, têm sua origem em uma guerra invisível espiritual. É o que eu estava explicando aqui agora. A Bíblia também nos alerta que o mal, ele não é abstrato. Existem estruturas organizadas nas trevas que atuam ativamente para perturbar a humanidade, destruir as pessoas e as famílias, os casamentos, as crianças e etc. No caso de Enfield, galera, o que os investigadores viram foi o reflexo físico de uma grandiosa e extensa batalha espiritual, o que eu falei agora também. E agora trago o segundo versículo, segundo Coríntios, capítulo 11, versículo 14. E não é de admirar, pois o próprio Satanás e os anjos caídos, ou seja, os demônios, se disfarçam de anjo de luz, se transfiguram, se materializam até na forma de luz, para escravizar, enganar, roubar, matar e destruir, como a Bíblia diz em outro versículo também. E nesse relato, a entidade se identificou como Bill Wilkins, o antigo morador daquela residência. E ele estava falando com uma voz, né, e imitando os seus trajeitos. Porém, a Bíblia nos mostra que espíritos enganadores têm a capacidade de se disfarçar, de imitar e de personificar pessoas que já faleceram, para gerar confusão e assim para tentar extrair medo, né, das pessoas, né, e também distanciamento da verdade, né, da luz do evangelho, né, da palavra de Deus, da espada de Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia. E esse disfarce também desses demônios e do diabo, ele serve também para fazer as pessoas focarem no fantasma e esquecerem da força maligna que está por trás daquela manifestação sobrenatural. Ou seja, eles querem que você esqueça de Deus, que você tenha medo, né? Para você esquecer de Deus, que Deus, ele quer que você pense que Deus não é nada, que não vai te ajudar e tal. Então é isso, né? Eles são seres, né, muito espertos, né, astutos, né, como fala na Bíblia. O diabo é astuto, né? E ele age, né, com essas artimanhas, né, para enganar, escravizar, roubar, matar e destruir, né? Para fazer essas 5 coisas com as pessoas, né? E trago aqui o último versículo, o terceiro. Livro de Levítico, capítulo 20, versículo 6. Quando a pessoa se voltar para os necromantes e feiticeiros, para se prostituir com eles, porei o meu rosto contra aquela pessoa, e a eliminarei do meio do seu povo. Olha, aqui tá falando aqui que Deus passa a serrinha em pessoas que tentam se comunicarem com os mortos, né? Que tenta chamar outras vidas, né, do mundo espiritual em rituais, né, diabólicos, satânicos, né? Então Jesus tá falando aqui, ó, o que ele faz, ó? Ele passa a motosserra nessa galera aí, ó. Entendeu? Então não mexam com isso, não comprem tabuleiro Ouija, não joguem a brincadeira do copo, não façam qualquer ritual satânico, maligno, pois vocês poderão estar invocando forças diabólicas sombrias e macabras e que podem destruir a vida de vocês e a vida de cada um da sua família. Esse é o conselho que eu dou. Então, a palavra de Deus, ela traz advertências severas sobre tentar se comunicar, né, com os mortos, ou dar ouvidos a espíritos que se materializam. Casos de poltergeist, galera, e de possessão demoníaca, muitas vezes se alimentam da atenção e da tentativa de diálogo.
o correto diante dessas situações, né, tipo de opressão maligna espiritual, como a vivida pela família Hodgkinson, palavra difícil, nome, né? Não é tentar interrogar a entidade, mas sim buscar a proteção e a autoridade em nome de Jesus para repreender o mal. O que deve ser feito é repreender, né, aquele demônio, né, aquela entidade do mal, né, galera? Vocês gostaram dessa história e desse caso paranormal? Gostaram aí, galera? Então compartilha aí com a galera aí da sua família aí, dos seus amigos, né, que gostam de ouvir histórias sobrenaturais, né? Eu ficaria muito feliz por isso e ajudaria também na expansão do meu canal também. E é isso, né, galera? Esse é o caso que eu tô trazendo aqui, né? Eu acho que foi o maior relato sobrenatural, né, que eu trouxe aqui pro canal, né? Nossa, quase 20 minutos de relato, né? Graças a Deus, né? Aleluia, né? E tô feliz aqui por ter vocês até aqui, tô muito feliz com o meu canal, né? Eu tô adorando, né, compartilhar esses relatos e uma explicação bíblica, né, para vocês se protegerem desse mal, né? Tô muito feliz por estar contribuindo não só com as histórias, né, mas espiritualmente com vocês também, né? E é só aqui no Resident Evil Sobrenatural com o Leon Scott Kennedy, caçador de bruxas, fantasmas, de lobisomens, de alienígenas, de greys, de lobisomens, de chupacabra. Só aqui que você encontra esse tipo de vídeo, né? E é isso, galera. Espero que vocês tenham uma ótima noite, um dia mais do que abençoado. Que Deus abençoe, que o Papai do Céu proteja, ilumine, livre vocês de todo o mal, da morte, das trevas, de todas as coisas ruins que esse mundo tem a oferecer. Que o Senhor os proteja também, né? E os abençoe. Em nome de Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu agradeço a vocês. E é isso, amém. Glórias a Deus, aleluia. Fui.